Bem-vindos à aula número 1 de controle de máquinas elétricas. Hoje nós vamos tratar dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro-texto, que tratam da carga mecânica. A carga mecânica desempenha um papel muito importante, porque é ela que vai impor as condições. Cabe ao motor atender à solicitação da carga mecânica. O livro, no capítulo 1, trata do problema das transmissões mecânicas e o papel que essas transmissões mecânicas desempenham nas equações eletromecânicas. Para isso, na figura 1.7 é ilustrado um caso de um motor de inércia J1 que aciona um sistema constituído de uma inércia J2, conectado através de uma transmissão mecânica, e de um elevador, uma movimentação de uma carga linear M3, conectada a um eixo de inércia J3. Como é deduzido na equação 1.23, o momento de inércia equivalente visto pelo motor é constituído pelo próprio momento de inércia do motor, mais uma parcela correspondente a J2 e afetada pela relação ômega2 sobre ômega1 ao quadrado. Normalmente, a velocidade do motor, que é o ômega1, é maior do que a velocidade das cargas mecânicas. Isso daqui é muito semelhante à relação de resistências num transformador, multiplicado pela razão ao quadrado do número de espiras. Deve-se chamar a atenção que a inércia J3 é convertida para o eixo do motor também pela relação entre as razões de velocidade de rotação ao quadrado, porém com uma parcela que depende desta carga que tem deslocamento linear. Tudo se passa como se essa massa tivesse grudada no eixo, que tem raio R3, e daí esse momento de inércia M3, R3 ao quadrado, que transferido para o eixo do motor, sofre essa redução ômega3 sobre ômega1 ao quadrado. Em termos de equações dinâmicas, o torque do motor menos o torque de carga, e o torque de carga aqui é a força produzida por essa massa, M3G, multiplicado pelo braço de alavanca R3 e reduzido pela mesma relação de transformação, só que agora não é afetada ao quadrado, M3 ômega3 sobre ômega1. Seria como a relação de tensões ou de correntes num transformador. Então, a diferença entre o torque motor e o torque de carga é o momento de inércia equivalente multiplicado pela aceleração angular. Nas situações de regime permanente, a derivada da velocidade é zero e o torque motor tem que ser exatamente igual ao valor do torque de carga. Note que, se houver uma diferença entre torque motor e torque de carga, a velocidade estará aumentando ou diminuindo. É justamente sobre isso que trata o capítulo 2 do livro. E no capítulo 2 vão ser introduzidos diagramas de bloco. Para facilitar o entendimento, eu chamo a atenção que é usada a nomenclatura DIN nos diagramas de bloco. Então, em lugar de colocar a função de transferência em Laplace, como estamos acostumados a ver em livros de literatura inglesa, por exemplo, o integrador normalmente aparece 1 sobre S. Aqui, na nomenclatura DIN, o que se faz é desenhar a resposta ao degrau. É bem intuitivo. Se eu tenho o integrador, a resposta ao degrau é uma rampa, afetado aqui pelo tempo t.
que dá como se fosse a inclinação dessa integração. Já um regulador PI tem essa representação, note aqui a parte proporcional, com a parcela G, e uma parte de integração com tempo de integração dado por T maiúsculo. Um sisteminha de primeira ordem, de ganho G e constante de tempo T, é representado assim. Se fosse na literatura inglesa, apareceria G sobre TS mais 1. Aqui é mais intuitivo. É a resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem, indicada a constante de tempo e o ganho. Blocos não lineares, aqui tem um divisor, um limitador, duas formas de representar um limitador, bastante intuitivas. No livro tem uma seção, logo no início do livro, colocando todos os diagramas de bloco. Então, baseado nesse diagrama de bloco, você representa uma situação dinâmica, e o capítulo 2 ainda trata dos pontos candidatos a serem pontos de operação. Isso é explicado com a figura 2.12, que eu reproduzo aqui, e nessa figura são indicadas 3 curvas de carga em linha cheia, L1, L2 e L3, e uma curva de motor em linha pontilhada, aqui já é o jeitão da curva de torque de um motor de indução. Mais um pequeno detalhe, o eixo horizontal se colocou aqui o torque, o eixo vertical a velocidade. Muitas vezes nós estamos acostumados a ver isso invertido, mas é um jeito alemão de fazer as coisas, é um pouquinho diferente do que muitas vezes nós estamos impregnados pela literatura norte-americana. Mas isso não afeta o entendimento de forma alguma. Então, vamos pegar aqui uma forma, um exemplo, ponto 1, que é um candidato a um ponto de operação. Não necessariamente esse será um ponto de operação, é necessário verificar se isso corresponderá a uma operação estável ou instável. Sempre que a derivada da carga em relação à velocidade for maior do que a velocidade do torque motor em relação à velocidade, o ponto é estável. Mas isso pode se ver intuitivamente da seguinte forma. Vamos pegar aqui o ponto 1, imaginar que tem uma pequena variação de velocidade, um pequeno aumento de velocidade. Você vai ver que o torque de carga se tornou maior do que o torque motor, a tendência da velocidade é diminuir. Se, por outro lado, a velocidade diminuísse, o torque motor seria maior que o torque de carga e a tendência da velocidade seria aumentar, convergindo para o ponto 1. Uma situação instável corresponde, por exemplo, ao ponto 3. Vejamos aqui. Se a velocidade aumentar, o torque motor ficou maior que o torque de carga, a tendência da velocidade é aumentar. Então, vou fugir desse ponto. Se, por um acaso, fosse uma diminuição de velocidade, o torque de carga estava maior que o torque do motor, a velocidade ia diminuir mais ainda. Então, o ponto 3 corresponde a um ponto instável. Chama a atenção que isso é uma combinação entre a característica da carga e do motor. É como um casamento. Se o casamento dá errado, a culpa não é do marido nem da esposa, é da ligação entre os dois. Você veja, o ponto 3 é instável, mas o ponto 2, que é outra carga, já é estável. Vejamos, vamos diminuir um pouquinho a velocidade. Se eu aumentar um pouco a velocidade, nesse sentido. Se eu aumentar a velocidade, o torque de carga ficou maior que o torque do motor. A tendência é diminuir a velocidade. Se, por um acaso, a velocidade tivesse diminuído, o torque motor seria maior que o torque de carga, a tendência da velocidade seria aumentar. Para quem conhece motor de indução, sabe que, apesar de estável, este não é um ponto interessante de operação, porque corresponde a elevadas correntes no rotor. Mas isso é
um outro detalhe. O momento aqui é para concentrar sobre as características da estabilidade. Continuando o capítulo, no capítulo 3, são vistos métodos numéricos para a solução dessas equações dinâmicas de um sistema eletromecânico. Nós vamos usar algum software de simulação, feito o MATLAB, e não vamos nos preocupar com os métodos numéricos de solução. No entanto, é muito interessante a leitura do livro para saber o que está por trás desses programas de simulação. E, finalmente, o capítulo 4 trata dos efeitos térmicos. Isso daí não é foco específico do nosso curso. No entanto, é muito importante a gente ter essa visão, essa limitação dos sistemas de acionamento de máquinas elétricas que estão sempre restringidos pelas condições de temperatura. Bem, isso é só uma motivação para vocês mergulharem no estudo dos capítulos 1, 2 e 3 do livro-texto. Muito obrigado pela atenção.